Crianças, vamos terminar então o capítulo 6, falando um pouquinho sobre a idade dos fósseis e os intemperismos. Como que eu sei de quando é esse fóssil? Né? Se eu nem sabia que ele existia. Todo ser vivo ele tem uma substância que chama carbono 14. E esse carbono 14, quando o ser vivo morre, ele para de receber. Então ele fica com aquela quantidade e ela passa a diminuir ao longo do tempo. O carbono 14, ele tem um negócio que chama meia-vida de 5.730 anos. O que quer dizer? Que quando o ser vivo morre, ele tem 100% da quantidade de carbono 14 dele. 5.730 anos depois, ele vai ter só 50%. Mais 5.730 anos, ele vai ter 25%. Então, cada vez que passa esse número de anos, vai reduzindo a porcentagem de carbono 14 no corpo do ser vivo. E aí, por análise da quantidade de quanto ainda resta, nós conseguimos ter uma ideia de quanto tempo esse fóssil tem. Então, vamos supor que o carbono 14 desse ser está no 25%. Então, é porque passou 2 vezes isso. Então, ele tem mais de 10.000 anos esse fóssil. E assim por diante. É claro que é uma análise de muito tempo, normalmente nós encontramos seres com 0,0 tantos de carbono por cento, mas permite nós imaginarmos o tempo do fóssil, pelo menos termos uma ideia. Na natureza, as coisas sofrem transformações. E essas transformações nós chamamos de intemperismo, que é a transformação e o desgaste das rochas ao longo do tempo por processos físicos, químicos ou biológicos. Então, quem são os agentes? Por exemplo, o vento. O vento, ele gera transformações, ele desloca camadas de areia de um lugar para o outro, ele derruba árvores, ele transforma o ambiente. A água também. A água vai moldando as rochas que ela bate, ela gera infiltração. E nós, os seres vivos e os outros animais e as próprias plantas também. Uma região de grama onde o animal pisa muito, ela cresce bem menos do que onde ele não pisa e assim por diante. Nós temos 3 tipos de intemperismo. O intemperismo físico é o responsável pela fragmentação e rachadura das rochas. Então, nós temos uma rocha e ela gera rochas menores com a mesma composição, causado, por exemplo, pela infiltração. Então, tem uma rocha grande, a água infiltrou e gerou rochas menores. É um intemperismo físico, foi uma transformação que aconteceu desse ambiente. O intemperismo químico é quando tem alteração da estrutura química dos minerais da rocha. Então, aqui no desenho, água, gás carbônico, tudo isso vai alterar a estrutura química da rocha. Então, é um intemperismo químico. E o biológico é aquele que vai ocorrer devido à ação dos seres vivos. E, na verdade, pessoal, esse daqui é uma mistura do que é físico e químico com a ajuda dos seres vivos. Por exemplo, uma raiz da árvore, ela penetra na rocha, então ela quebra a rocha, é físico. Mas ela libera substâncias nessa rocha, e aí altera a estrutura química, então é químico. E como a árvore é um ser vivo, é biológico. Outro exemplo seria os animais pisoteando na região. Eles alteram a estrutura do ambiente, quebrando ela, mas eles jogam substâncias que geram alterações químicas. Tudo isso é o intemperismo biológico. Que aqui estão alguns exemplos. A rocha e a árvore aqui, que alterou a estrutura, né, quebrou em 2, então é físico, mas soltando substâncias, então a estrutura química é alterada. Aqui os animais, e essa aqui é na porta da minha casa, é uma goiabeira que algumas sementes caíram, simplesmente caíram, e aí elas começaram a crescer, e ela começou a entrar raiz aqui na calçada e rachar a estrutura. Pessoal, esses animais, essas plantas, no passado, e quando eu falo de passado, estou falando em torno de 600 milhões de anos atrás, eles foram depositados e formaram os combustíveis fósseis. Então, combustíveis fósseis são formados por restos de animais e plantas que se depositaram em camadas profundas da crosta terrestre há milhões de anos. E como
essa formação ela levou muito tempo para acontecer, nós dizemos que são combustíveis não renováveis, porque eles acreditam que se nós conseguíssemos esperar esse tempo todo para a formação do combustível fóssil, nós ainda assim não teríamos a mesma formação, porque o clima de 600 milhões de anos atrás era muito diferente. Então a pressão vai ser diferente, a temperatura e tudo isso alteraria o que foi formado. E mesmo que formasse, o tempo é tão longo que não daria tempo de nós esperarmos pela sua produção para utilizarmos novamente. Então são recursos que não se renovam ao longo do tempo. Não conseguimos fazer em laboratório, que são petróleo, carvão mineral e gás natural. Vamos só dar um exemplo um pouquinho de cada um. Aqui, nós tínhamos seres marinhos que, ao morrerem, eles foram para o fundo e eles foram rapidamente soterrados pelas camadas de areia. A pressão, a água, a temperatura, tudo isso fez isso daqui sofrer uma transformação diferente. E ao longo do tempo, nós descobrimos que isso daqui tinha formado um óleo preto, que é o petróleo. E em algumas regiões nós encontramos também o gás natural. Então isso daqui foi um processo de milhões de anos, naquele clima, naquelas condições que seriam os combustíveis fósseis. Então são combustíveis que nós utilizamos a partir de fósseis do passado. E quando nós queimamos isso, eles liberam poluentes que teoricamente estavam presos lá naquela camada e que agora nós estamos derrubando no ambiente. Aqui é um vazamento de uma plataforma de petróleo e aqui um animal que ele entrou na mancha de petróleo e aí ele gruda todo no corpo. Então se ele for resgatado por um humano e limpo, muitas vezes ele passa meses em recuperação, machuca a pele, isso quando eles não morrem. Antigamente, para se tirar o petróleo do mar, eles tacavam fogo, porque daí isso daqui queimava e o petróleo sumia, mas aí gerava uma poluição ambiental no ar. Hoje, já volto aqui, pessoal. Hoje nós temos uma estrutura, um procedimento legal chamado biorremediação, que consiste no quê? Em colocar um micro-organismo que ele come o petróleo no ambiente, e esse micro-organismo, ao comer todo o petróleo da região, ele não come outras coisas, ele acaba morrendo. Então, é um processo limpo de nós conseguirmos retirar essa mancha de petróleo. Como que nós tiramos esse petróleo do ambiente? Ele é extraído, o solo é perfurado, ele é bombeado para a superfície, ele é transportado até as refinarias por canos, chamado oleodutos, e elas separam esses petróleos em componentes. E cada componente serve para a fabricação de uma coisa diferente. Então, gás, dissolvente, combustível, querosênio, fuel, que é combustível de navio, asfalto. E nós utilizamos ele para a produção de inúmeros produtos do nosso dia a dia. Plástico, alguns tipos de tecido, todos esses produtos têm a composição do petróleo. Problema, ele é não renovável. Se nós dependermos diretamente de tudo isso e só tivermos essa fonte, só tivermos o petróleo para nos fornecer isso, a hora que ele acabar, nós ficamos defasados em todas essas áreas. Por isso que nós buscamos alternativas. E aí um ambiente, essa foto aqui eu tirei em Ubatuba e essa foto aqui eu peguei da internet. Qual ambiente nós preferimos viver? O gás natural é um gás incolor, ele tem metano e outros gases e muitas vezes ele é encontrado junto com o petróleo ou em reservatórios só de gás. E a exploração é bem semelhante. A única coisa que, como é um gás, ele não vai passar pelo oleoduto, ele vai passar pelo gasoduto. Dentre os combustíveis fósseis, é o de menor quantidade de poluentes. Porém, ele também polui. Ele gera combustíveis para a indústria, para carros. E, por fim, o carvão mineral, que é um sólido escuro, que também levou milhões de anos para se formar, a partir de árvores que sofreram uma decomposição diferenciada.
Ele é utilizado nas máquinas a vapor e no aquecimento das águas e altamente poluente. Aqui, pessoal, nós temos as mariposas Bristol bitularia da Inglaterra. Essa imagem aqui mostra a Inglaterra, as árvores da Inglaterra, antes da Revolução Industrial, quando não se utilizava o carvão mineral para queima e geração de energia. E as árvores, elas não tinham tanta poluição, o ar não era tão poluído e elas tinham essas manchas que se chamam líquens, que são algas e fungos. Esses líquens vivem em locais não poluídos. E as mariposas que eram clarinhas conseguiam se camuflar aqui. As escurinhas acabavam sendo comidas pelos pássaros mais facilmente, porque elas se destacavam. Após a Revolução Industrial, esses líquens não sobreviviam mais num ambiente tão escuro, tão poluído. E os troncos foram ficando com aparência mais escuras, porque não tinham mais os líquens. Sem falar da fuligem e tal. Então, quem conseguia se camuflar agora era a mariposa mais escura. E a clarinha se destacava e era mais predada. Gente, se o simples fato de utilizarmos a queima do carvão mineral na Revolução Industrial alterou qual era a população de mariposas que teriam mais chances ou menos de sobreviver, imagino que nós não fazemos ao longo de muito tempo utilizando desses recursos. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto do capítulo 6. Qualquer coisa, é só escrever as dúvidas. Até mais!